Deus é bom, irmãos, graça e paz. Boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma vez aqui na Igreja Internacional Vida Cristã. Também quero cumprimentar aqueles que nos assistem pela internet. Graça e paz, boa noite, sejam bem-vindos também. Convidamos vocês para estar até o final conosco, onde nós teremos a ministração da Palavra de Deus, onde você tem a oportunidade o fio, muito bem, André. Você tem a oportunidade, irmãos, de aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus, aprender mais sobre conhecer um pouco melhor o nosso Deus e Pai. É por meio da Palavra de Deus que nós conhecemos a Deus. Então vamos prosseguir. A Bíblia nos orienta a prosseguir em conhecer o nosso Deus. Então vamos conhecê-lo um pouco mais aí de acordo com a sua palavra em nome de Jesus. Quero pedir para vocês abrir comigo a Bíblia de vocês, seja na internet aí ou aqui presente. Abra comigo no capítulo 10 da carta de Paulo aos Romanos. Essa carta que nós estamos estudando já há algum tempo. A Epístola de Paulo aos Romanos. Então eu quero convidá-lo a ler comigo, acompanhar a leitura e manter o texto aberto para que a gente possa explicar o que Paulo está nos dizendo aí e fazer algumas aplicações em nossa vida. Vamos ler? Verso 1, acompanha aí. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de Deus, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou em nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação e pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes, com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos os que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo o dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Só até aí, meus irmãos. Vamos orar? Pedir para que Deus nos dê esclarecimento e entendimento
compreensão do texto? Olhe junto comigo para que o que será pregado a gente possa compreender. Senhor nosso Deus, nós mais uma vez pedimos ao Senhor seu auxílio, sua intercessão para que possamos compreender mais desse texto, Pai. Queremos conhecer-te mais. Então nos ensina por meio do teu Espírito e por meio da tua palavra a sua vontade, o que o Senhor deseja que saibamos. Em nome de Jesus, nós precisamos, dependemos do Senhor. Então a nossa oração é que o Senhor nos faça ouvir e compreender, para que os nossos olhos espirituais sejam iluminados e possamos conhecer-te mais, para a glória de Deus. Como filhos amados que somos, nós te pedimos, como filhos eleitos, como os representantes do Senhor nessa terra, como a sua igreja testemunha, prega a sua palavra, testemunha a sua ressurreição. Então nos dê a palavra para que com ousadia seja pregada, ministrada, e o evangelho genuíno seja anunciado, e eleitos sejam alcançados pelo poder do evangelho, no nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém. Glória a Deus. Amados, se você está acompanhando, nós estamos aí com a série de mensagens na carta de Paulo aos Romanos, inclusive todas estão gravadas no meu Facebook, no YouTube também. Você poderia estar ouvindo se você não ouviu, e também pode voltar a ouvir se já ouviu, para que a gente possa absorver o máximo do que Paulo quer nos ensinar com essa belíssima epístola, né? Com essa carta maravilhosa que é a carta de Paulo aos Romanos. Nós temos, irmãos, falado no último culto sobre o capítulo 9. No capítulo 9 fala sobre a eleição de Deus. Deus elegeu um povo, escolheu um povo. Paulo começou aquele capítulo expressando uma incessante dor no coração, uma tristeza enorme. Paulo expressa isso no início do capítulo 9, mostrando, irmãos, a tristeza que ele tem por seus irmãos judeus estarem tropeçando, né? Eles tropeçaram na pedra de tropeço, que era Jesus, porque eles procuravam estabelecer a sua própria justiça. Então, Paulo disse nesse capítulo 9 que gostaria de ser separado de Cristo por amor dos seus irmãos. Paulo está expressando isso para mostrar que isso não era possível. Paulo morrer pelos judeus, Paulo dar a vida pelos judeus, não tem como. Por quê? Porque só há um caminho, é pela fé em Jesus. E Paulo começa a expressar a rejeição dos judeus, ainda no capítulo 9, mostrando a soberania de Deus. E Paulo fala sobre o exemplo de Isaac, da promessa feita a Isaac, mostrando que nem todos os de Israel são israelitas. Aí ele mostra que Abraão, nem todos os filhos de Abraão são de fato filhos de Deus, né? Mostrando que a promessa foi feita a Sara e a Isaac, não Agar, Ismael. Mostra também na sequência os filhos de Rebeca com Isaac, que é Esaú, Jacó e Esaú. Eles eram gêmeos, e já havia sido dito a ela, a Rebeca, que o mais velho seria servo do mais moço. Ou seja, para que prevalecesse a eleição da graça. Então, o capítulo 9, nós aprendemos que Deus elegeu um povo, como foi dito no capítulo 8, né? Aos quais de antemão conheceu, a esses também justificou, ou predestinou chamou, que chamou justificou, e que justificou glorificou. Então, é sobre um propósito. Então, os salvos, segundo o capítulo 9, são os eleitos de Deus, os que Deus escolheu de antemão e predestinou para isso. Aí eles são justificados, eles são chamados por Deus e eles são glorificados por Deus. Então é isso que nós observamos no capítulo 9. Deus elegeu um povo. Então a sequência é essa. Quando chega no capítulo 10, ainda finalizando o 9, ele começa a mostrar
explicar a razão da rejeição aos judeus. Essa é uma boa introdução. O porquê que os judeus são rejeitados. É isso que Paulo vai explicar sobre a rejeição de Israel. E como é que Paulo faz a introdução ainda no capítulo 9? Por favor, abra aí comigo, Romanos capítulo 9, verso 30. E a gente já vai observar Paulo introduzindo o que vai ensinar no capítulo 10. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la? Todavia, que decorre da fé. Então, os gentios alcançam a justificação, mas, todavia, ela é alcançada pela fé. Verso 31. E Israel, que é o que ele vai explicar no capítulo seguinte, a rejeição de Israel, Israel que buscava a lei de justiça, não chegou a atingi-la, essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Então aqui, gente, daqui a gente começa a conversar no capítulo 10. Os judeus, Israel, buscava a justificação, mas não buscava pela fé, buscava pelas obras. Então, os judeus, que inclusive é bom lembrar, para mim e para você, que a eles foi dada as alianças, as promessas, a legislação, a glória, o culto, os patriarcas, que é Abraão, Isaac e Jacó. Quem mais? O que mais que foi dado aos judeus? Jesus Cristo viria deles, Jesus era judeu, Jesus veio dos judeus, e tudo isso, apesar de tudo isso que foi dado para eles, eles estão agora o quê? Perdidos. Paulo disse, eu estou triste, porque eles se perderam, porque tudo foi dado para eles. E o pior de tudo é que está chegando uma turma aí, um tal de gentio, que nunca teve aliança com Deus, culto a Deus, nada veio deles, eles são pagãos. E esse povo que está entrando, somos nós. Nós éramos gentios que hoje somos cristãos. Os judeus que tinham tudo isso, vê eu e você chegando, o que é que deu neles? Ciúmes. E eles tropeçaram. E o que Paulo vai explicar no capítulo 10 é exatamente isso. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, é o que ele fala no versículo 32. E no 33 ele diz, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Paulo está dizendo assim, olha, vocês tropeçaram na fé, tropeçaram em Jesus, não conheceram Jesus, rejeitaram Jesus, e essa é a razão porque você não vai chegar na reta final. Você está correndo, judeu, correndo, mas a chegada é uma pedra. E essa pedra é Jesus. Você pega a pedra e chega, mas os judeus rejeitaram a pedra. João capítulo 1, versículo 11 diz, veio para os seus não receberam, mas a todos que receberam, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Então preste atenção, você precisa conhecer quem era judeu. Judeu era alguém que tinha muitas vantagens. A gente aprendeu isso no capítulo 9. Paulo estava com dor, porque eles tinham aliança, eles tinham promessa, E Paulo explica, a palavra de Deus falhou, porque tudo não era dito para eles. Aí o povo diz assim, vocês vão dizer, a palavra falhou? Porque Deus prometeu para eles, Deus fez aliança com eles. Qual é a explicação? Já falei, a explicação é que não depende de quem quer nem de quem corre, e a explicação é que Deus escolheu um povo. Não é porque a pessoa é judeu na carne, que ele é filho de Deus, que ele é salvo. Não, ele é salvo se Deus o escolheu. Deus levantou um povo entre judeu e gentio. Então, assim, começando o capítulo 10, verso 1, a gente
dar continuidade aí à compreensão do que Paulo está dizendo. O que que Paulo vai ensinar a gente? A rejeição de Israel. Ele primeiro fala da escolha de Israel, a escolha de Deus, de forma soberana, para que prevalecesse a eleição da graça. Capítulo 10, ele vai explicar sobre a rejeição de Israel. Verso 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a favor deles, são para que sejam salvos. Paulo está dizendo assim, olha, quanto aos judeus que não creram, que não foram salvos, que não estão sendo salvos, eu tenho assim, uma vontade, é que eles sejam salvos. Paulo está aqui expressando um desejo para que eles sejam salvos. Paulo está orando. Ou seja, nós aprendemos que nós devemos orar por aqueles que ainda não são salvos. Amém, gente? Paulo está fazendo isso. A minha vontade é que eles sejam. Mas o que aconteceu? Versículo 2. Porque lhes dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Aqui, irmãos, eu quero expressar para você algo muito importante, mas muito importante mesmo. Eu queria que você ficasse atento para ouvir isso. Judeu tinha zelo, judeu tinha Bíblia, ele lia a Torá desde criança. Só que Paulo está dizendo assim, olha, eles não estão sendo salvos, mesmo sendo zelosos. Ou seja, não é o seu zelo que salva você. Não é a tradição, a religiosidade que salva você. O que salva? É simples, irmãos. É entendimento. É se você entende, é se você crê. Olha aqui, porque lhes dou testemunho, eles têm zelo de Deus, porém não têm entendimento. Esse Paulo está orando para um povo que não é salvo, não está crendo e não está entendendo. Então qual é a conclusão de Paulo? Eles têm zelo, mas não têm entendimento. Eu pergunto para você, gente, a igreja hoje, como é que ela está? Nós encontramos até pessoas que têm zelo, mas nós percebemos que eles não têm entendimento de que a coisa, de como funciona a salvação. Você precisa entender como funciona a salvação. Porque você é alguém que crê. Como, gente? Vai crer sem entender? Não, eu quero que você me explique. Porque lhes dou testemunho de que eles quem? Eles quem? Os que não estão sendo salvos. Eles têm zelo, mas não têm entendimento. O que estava faltando para eles? Entender. O que estava faltando para eles? Crer. Como que você vai crer que você não entende? Então você precisa, ou nós precisamos reconhecer que nós estamos agora no melhor momento do nosso dia. Agora. Por quê, pastor? Porque você está ouvindo para entender. Por isso que eu até me sinto triste agora, sabe por quê? Porque poucas vezes nós fazemos isso. Poucas vezes nós paramos para entender a palavra. Nós somos muito negligentes para entender. Nós ouvimos, irmãos, com muita negligência. Nós não paramos e refletimos naquilo que nós ouvimos. Nós não comparamos. Nós temos sido, eu digo nós, no geral, a gente precisa compreender que nós precisamos ter o quê, gente? Entendimento. Porque não adianta zelo. Não adianta obras sem entendimento. É isso que Paulo está dizendo no verso 2 ainda. Verso 3. Porquanto, desconhecendo, essa palavra, gente, só fortalece o entendimento. Você não tem entendimento, você desconhece. Alô? Você não tem entendimento, você desconhece. Por que que os irmãos judeus de Paulo não estão sendo salvos aqui? Não entendem, não creem e não conhecem. Gente, a mensagem é essa. O porquê da rejeição
Israel. Não entendem, não creem, não conhecem. Tropeçaram na pedra de tropeço, ou seja, não entendem Jesus, não conhecem Jesus, rejeitam Jesus, não creem em Jesus. É isso. Mas vamos seguir. Portanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Qual foi a justiça que foi desconhecida? Qual foi a justiça que foi desconhecida? Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, amado e amada, qual foi a justiça que foi desconhecida por eles? A justiça, gente, que nós estudamos até agora, é que Deus morreu no seu lugar, é que Deus pagou a sua conta, é que Deus em Cristo Jesus perdoou o seu pecado. Essa foi a justiça que eles não conheceram, rejeitaram. Foi a cruz. Essa música é linda, eu amo a sua cruz. Eu levarei a minha cruz até por um dia, por uma coroa, trocar. Eu levarei a minha cruz até um dia por uma coroa trocar. Jesus, a justiça de Deus, irmãos, foi manifesta. Deus, por ser o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, Deus salvou o ser humano de forma justa, pagando o preço da sua dívida. E eles não entenderam isso. Eles não entenderam a cruz. Por isso que a Bíblia diz, loucura para os judeus, mas para os gregos, poder de Deus. A cruz era loucura para quem não entendeu, mas para mim e para você, poder de Deus. Então, gente, eles rejeitaram a justiça que vem de Deus. Por que eles rejeitaram? Porque eles queriam estabelecer a sua própria justiça. Eles estavam baseados na lei de Moisés, acreditando que era pelo cumprimento da lei que eles eram aceitos, que eles eram salvos, e aí eles não entendiam, não compreendiam aquilo que eles liam. Então, verso 4 ele vai dizer, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Verso 5, ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça, decorrente da lei, viverá por ela. Nós aprendemos, irmãos, que a lei não foi dada para que eu e você fosse salvo por ela. Ela foi dada como aio, como tutor, pedagogo, que nos conduzia a Cristo Jesus. Então, quem lia Moisés, quem lia a lei e compreendia, eu pergunto para vocês, quem era que eles precisavam enxergar quando a lei era lida para eles? Quando eles liam a lei, quando Moisés falava, quando a Torá falava, quem era que eles tinham que enxergar? Eles não tinham que enxergar que era por meio do cumprimento da lei que eles eram salvos, mas eles tinham que enxergar, eu vou dizer para você o que é. Você já ouviu falar do dia do Yom Kippur? Era o dia da expiação, o dia onde se apresentava o sangue pelo perdão dos pecados. E aqui, enxergar na lei que diz isso, a lei que praticava isso, precisava que eles, os judeus, enxergassem que aquele sangue de uma novilha perfeita apontava para o sangue de Jesus. O que Paulo está dizendo, está explicando, é que os judeus são errados, falharam. E Paulo está explicando onde eles falharam. Eles falharam porque eles queriam praticar a lei, porque eles não enxergaram na lei Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Porque o homem sempre foi salvo pela fé e não pela prática da lei. Quando a gente vai para a velha aliança, você vai ver que foi pela fé que eles foram salvos. Por exemplo, Moisés, o próprio Moisés. O que é que Hebreus diz sobre Moisés? Hebreus diz, pela fé Moisés considerou o próprio de Cristo por maiores riqueza. Pela fé Moisés considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas. Moisés, pregador da lei, ele disse, foi assim com ele creu em Jesus, ele considerou, diz
diz a Bíblia. Moisés, Abraão, como foi, gente? Viu o cordeiro que substituiu Isaque. Abraão viu, disse Jesus, Abraão viu meu dia e se alegrou. Então, os que foram salvos na velha aliança foram salvos pela fé. Eles foram salvos pela fé. E não pela guarda da lei, não pelas obras. Imagine, na velha aliança eles foram salvos pela fé e não pelas obras. Daqui para frente não é diferente. Nunca foi, nem nunca será por obras. Mas é pela fé, essa é a linguagem. E aí eles tropeçam nessa linguagem, eles tropeçam naquilo que pode salvar o homem. Versículo 6. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. O que está acontecendo aqui, gente? Do verso 6 ao verso 8. Paulo está citando a velha aliança. Paulo está citando exatamente para mostrar qual foi o problema dos seus irmãos que não estão sendo salvos. E ele está citando Deuteronômio. Abra comigo lá, capítulo 30. Capítulo 30, verso 12 em diante. E veja comigo o que você vai ouvir. Você vai ouvir Paulo tirou desse texto para explicar o porquê que os judeus não creram. Não está nos céus para dizeres quem subirá. Paulo está usando esse texto de Moisés. Por nós aos céus, que nulo traga e nulo faça ouvir, para que o cumpramos. Verso 13. Nem está além do mar, para dizeres quem passará por nós além do mar, que nulo traga e nulo faça ouvir, para que cumpramos. Lembra do verso que a gente leu? Quem vai subir para trazer Cristo de lá? Quem vai descer? Paulo está usando isso aqui. Aí o que Paulo vai dizer? O que Moisés diz e que Paulo repete. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Moisés está dizendo assim, a palavra está perto de você. Você tem que cumprir ela. Ela não está longe. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos teus caminhos e guardes os teus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-las. Volta lá para o texto, gente. Romanos capítulo 10, verso 8, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos. Então, Paulo está usando o que Moisés disse. Moisés disse o quê? Não diga que alguém tem que ir lá, não, porque ela está perto de você. Você simplesmente tem que crer. Mas Israel não creu. Se você perguntar para mim, qual foi o problema de Israel? Foi apenas a soberania de Deus que escolheu alguns dentre eles? Qual é a resposta? Se você perguntar para mim, qual foi o problema de Israel? Foi apenas a soberania de Deus que os escolheu? Parte deles? Resposta, não. E a palavra estava perto deles, mas eles não creram. Significa soberania de Deus e responsabilidade humana. Perguntaram para Spurgeon. Spurgeon, como você separa soberania de responsabilidade humana? Não tem como, não se separa, elas são amigas. Soberania e responsabilidade humana são amigos, são amigas. E Paulo está falando, olha, capítulo 9, Deus elege
capítulo 10. Judeu, você não creu. Você não entendeu. Responsabilidade humana e soberania. É exatamente isso que Deus está fazendo. É fazer você ficar pianinho, dependente e correr para a palavra. A palavra está perto de você no teu coração. Está perto de você. Pode ser aplicada em mim e você hoje? Pode. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Então o que é que você tem que fazer? Crer em Jesus como o único e suficiente Salvador. E evidenciar essa crença. Verso 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Como é que é aqui, gente, a condição? Você vai entender melhor se você continuar lendo o verso 10. Repito, se com a sua boca você confessa Jesus e crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Essa é a condição para tanto judeu como gentil ser salvo. A mesma condição dos antigos. É para hoje. Ele diz no verso 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ele inverteu. No verso 9, ele disse que com a boca confessa e no coração crê. Aqui é assim, com o coração crê e se confessa. Louvado seja Deus por essa inversão. Por quê? Porque a coisa começa pelo coração. Você crê. E se crê, confessa. Em que você tem que crer? Que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. O que você tem que crer no coração para confessar? Que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Poderia pedir para você fazer essa pergunta para a pessoa que está do seu lado. E perguntar para ela, você crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos? Pronto. Quando você crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, você fala com a boca que você crê nisso, então você é salvo. Os judeus tinham que declarar a palavra de Deus, porque ele estava perto de ti, na tua boca e no teu coração. Eu e você fazemos isso, cremos, e porque cremos, falamos. Essa é a condição, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. E verso 9, o ponto é, confessa Jesus em teu coração, e crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. O segredo, irmãos, tanto para judeu como para gentil, é crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Eu pergunto para você, em que foi que Abraão creu? Que Deus era poderoso para ressuscitar dos mortos. O que foi que Abraão creu? Que Deus era poderoso para ressuscitar Jesus dos mortos. Então, preste atenção, não esqueça de ter essa ciência sempre. Você crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Você crê? É o que você tem que crer. Isso é o que nós temos que ouvir sobre a ressurreição. Paulo chegou aos Coríntios e disse assim, em nada quis saber no meio de vocês. Em nada. No meio de uma igreja muito sábia, formada de muita filosofia, não é? De muita retórica, sabedoria humana. Paulo chegou para eles e disse, olha, em nada quis saber no meio de vocês, senão de Cristo e esse crucificado. Ele começa a carta assim e termina dizendo assim, olha, se Cristo não ressuscitou, a sua fé é vã. Ou seja, se você não sabe sobre ressurreição, se você não crê na ressurreição de Jesus, você não sabe o que é ser crente. Você não entende o que é ser crente. Porque as testemunhas de Jesus, testemunhos da ressurreição, testemunha da ressurreição de Jesus. Então, hoje de noite eu quero dizer para você, Jesus Cristo ressuscitou. E se você crê no coração, fale com a sua boca. Fale com a sua boca. Eu sou salvo porque Cristo ressuscitou. Somente por isso. É isso que eu quero te dizer hoje de noite. Você é salvo somente porque crê no coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Amém, Maria?
Louvado seja Deus, o seu Senhor ressuscitou. E você crê nisso? E ele vai citar no verso 12 agora, irmãos. O seguinte: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Ele fala, olha, aqui esse método, o meio pelo qual Deus salva o judeu e grego é um só. É exatamente por crer no coração e confessar com a boca que tanto judeu e grego é salvo. Ele é rico para com todos os que invoca. Porque o problema aqui, desde que Paulo escreveu, era a questão do crescimento muito numérico dos gentios, chegando, crendo. A confusão do concílio de Atos, capítulo 15, foi exatamente porque os gentios estavam crendo. Isso é registrado em Atos. Os apóstolos estão pregando para os gentios estão chegando, e a igreja hoje, a maioria é gentil. A maioria dos cristãos hoje é gentil, não são judeus, são gentios. E aí ele disse, ele é rico para com todos os que invocam. Por quê? Porque Deus, você vai aprender no capítulo seguinte, que Deus estendeu a sua eleição para gentios. Deus estendeu a sua eleição para outras tribos, raças, línguas e nações. E o que Deus fez? Já é expectativa para o próximo capítulo, porque Deus, irmãos, com o tropeço dos judeus, alcançou os gentios. Verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel, capítulo 2, verso 32, é o versículo citado. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. Eu estou citando Joel, capítulo 2, versículo 32. Ou seja, eu pergunto para vocês, os judeus que tropeçaram, eu quero perguntar para vocês, os judeus que tropeçaram, ouviram ou não ouviram? Paulo está falando, gente, Paulo está usando velha aliança. Paulo está usando velha aliança. Então Paulo está dizendo assim, olha, o que eu estou dizendo para você aqui, não é apenas para ser aplicado daqui por diante, mas é algo que aconteceu desde o princípio. Paulo está citando, gente, os profetas, a Torá, a velha aliança, para explicar que os judeus ouviram sim. Ouviram sim. Porque a questão é, a pergunta é, será se eles não creram porque não ouviram? Então a gente já foi de Deuteronômio. Agora, Joel, eles ouviram ou não? Olha o que Paulo está dizendo, o Senhor é rico para com todos aquele que invoca. Paulo está usando quem? Eles ouviram ou não? Pergunto para você, eles ouviram ou não? Eles ouviram, a resposta é clara. Paulo está dizendo, deixa eu explicar para você o que aconteceu. O que aconteceu é que os profetas disseram que ele era rico para com quem invoca e vocês me invocaram. Só isso. Verso 14, irmãos. Como, porém, invocarão aquele quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Deixa eu te explicar algo. Por que Paulo está dizendo isso? A gente usa muito esse texto, né, tem usado bastante, para falar do que vai acontecer daqui para frente. Falar de missões, né? Assim, como vão crer se não há quem pregue, que não for enviado. Mas Paulo está falando uma linguagem para mostrar que os judeus ouviram. A questão aqui não é gentílica, aí Paulo não está falando aqui com o gentio, mas Paulo está explicando a rejeição deles. Aí Paulo está dizendo assim, você que me ouviu dizer que ele é rico para com todo aquele que invoca, você está perguntando no seu coração de que eles não ouviram?
Paulo vai explicar. Eu vou mostrar a você que eles ouviram. Então, o texto aqui é falando do judeu, dos israelitas. Ele vai dizer, eles ouviram, preste atenção. Verso 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não ouviu, ou não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? São perguntas retóricas. Paulo está dizendo assim, e reenviaram gente para eles. Eles ouviram sim. Versículo 15. E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas? A pergunta é, eles ouviram ou não? É simples. Eu vou só lembrar para você que o próprio Jesus Cristo pregou para eles. E eles rejeitaram. Mataram. Versículo 16. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías, velha aliança, Isaías, Oséias, Joel, Moisés, pregou as boas novas. Pregou para eles. O cara quer dizer assim, rapaz, eu não ouvi. Não, irmão, não vem com essa não, você ouviu. Você ouviu bem direitinho, judeu. Você ouviu bem direitinho. Isso serve para o passado e serve para o futuro. Você ouviu. Marca aí, verso 16. Vamos ao capítulo 19 de Salmos. Vamos lá. Para você ver que a coisa, gente, é muito redonda, né? É muito clara. Capítulo 19, salmista, diz assim, olha, verso 1, preste atenção. O evangelho, as boas novas, foram pregadas para os judeus, para Israel. Mas foi bem pregado, viu? Ao mestre de canto, Salmo de Davi, aos céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Verso 2. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Pensou? Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. O Salmo está nos dizendo, irmãos, que a glória de Deus, o firmamento anuncia. O Salmo está dizendo que por todo mundo é proclamado. Verso 16, Romanos, capítulo 10, verso 16. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Verso 17. E assim a fé vem pela pregação e pregação pela palavra de Cristo. Agora preste atenção no verso 18. Mas pergunto, porventura não ouviram? Então o que ele estava falando até agora era para fazer essa pergunta. Porventura não ouviram? Porque é assim, né? Você vai falar que os judeus foram rejeitados, que os judeus ficaram de fora. É isso que Paulo está explicando. Uma parte vai ficar, uma parte ficou de fora. Porque Deus escolheu. Aí agora Paulo vai explicar o porquê que eles, porque senão vão dizer, e é Deus injusto? Deus é culpado? Não, preste atenção. Mas pergunto, porventura não ouviram? É a pergunta. Olha a resposta aí na sua Bíblia. Olha a resposta, bem simples. Sim, eles ouviram. Por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz. Salmos 19. Diga que foi porque eles não ouviram. Pode dizer? Eu não ouvi. Ouviu, meu amigo. Você ouviu. A sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais. Vou perguntar mais ainda. Porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Paulo está perguntando. Gente, a coisa é séria, não é? Porventura não chegou isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação,
com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Moisés disse. Digo, rapaz, é mais ou menos assim. Deus está avisando que Deus vai colocar vocês em ciúmes. Então, o que eles tinham que dizer? Opa, estou fora. Qual é o motivo dos ciúmes? Eles não creram em Jesus e os gentios estão crendo. E aí eles disseram, peraí, o judeu perdido na maionese. Os gentios crendo em Jesus e eles da linhagem ficando de fora. Eles vão dizer assim, mas a gente não ouviu, você não creu. Você ouviu, mas não entendeu. Nécios e tardos. Entendeu o que Deus está dizendo? Você ouviu, toda a terra ouviu, todo mundo ouviu. Você será indesculpável. Você que me ouve, que ouve o evangelho, que sabe que é por meio de Jesus Cristo e não crê, e não recebe, com gratidão. É isso que está sendo dito aos judeus que ficaram de fora e será dito a você que ficar de fora no futuro. Porque você ouve sobre a glória de Deus, sobre Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, e não dá crédito. Falando para os incrédulos, falando para aquele que não recebe Jesus, que não crê na ressurreição. Você que me ouve certamente crê, mas aqueles que não creem precisam ouvir. Ouvir o quê? Se você não crer, não entender, não receber Jesus, não confessar Jesus, você vai para o inferno. Que é o que Paulo está dizendo com os seus amados irmãos judeus, que tinham aliança, culto, glória, legislação, Abraão e Jacó, Cristo veio deles, ficaram de fora. Ainda quer dizer que não ouviu? Você ouviu. Está me ouvindo? Estou pregando o evangelho para você. Creia no coração e confesse com a boca. Jesus é Senhor. Jesus é o único caminho que pode salvá-lo. Jesus, irmãos, é isso, é Cristo, é a palavra de Cristo. Judeu ouviu, Israel ouviu. Paulo está dizendo, a pergunta é essa, por isso que o texto não é usado para missões. Pode ser, sim, pode. Mas Paulo está explicando é o problema dos judeus, da rejeição dos judeus. Vocês ouviram, rapaz. Bem direitinho você ouviu. Pergunto mais disso, verso 19, né? Porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo, que não é nação, com gente que insensata, eu vos provocarei a ira. Foi o que Deus fez conosco. Deus pegou você, insensato, louco, pecador, e trouxe você para os seus pés, porque escolheu você. Aí agora o judeu religioso fica todo enciumado. Versículo 20. E Isaías a mais se atreve. Gente, Moisés, Davi nos Salmos, Isaías, Joel. Isaías a mais se atreve e diz, como eles ouviram. Fui achado pelos os que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Revelei-me, fui achado por quem não me procurava. Lembra que você não procurava? Só que Deus foi achado por você, ou você foi achado por Deus? Por que você foi achado? Porque ele se revelou. Porque ele se revelou. Se ele não se revelasse, eu sou Deus, como ele fez aquela samaritana prostituta, ela nunca seria salva. Ela foi salva porque ele se revelou. Sou eu que falo contigo, mulher. Quem beber dessa água jamais terá sede. Me dá dessa água, sou eu, mulher, que fala contigo. Estou falando para você de hoje de Jesus. Jesus Cristo é a sua salvação. Jesus Cristo, se é a sua salvação, seja o que sai da sua boca. Se Jesus é a sua salvação, seja o que sai da sua boca. Seja seu respirar, é da boca e do coração, bem perto de você. Porque essa é a evidência. Né? A evidência de que você creu no coração é confissão. Jesus é Senhor. Jesus é meu tudo. Jesus é minha vida.
Jesus é meu respirar, até porque a Bíblia diz que ele é quem dá respiração, vida e tudo mais. Entende? Qual é a sua alegria, irmãos? Qual é o seu respirar? Qual é a sua vida? O que é que você gasta tempo? O que é que você fala com a sua boca? E a coisa pode ficar muito mais séria, porque há a possibilidade de alguém falar com a boca e não crer no coração. A coisa é muito mais séria. Há a possibilidade de um cidadão falar, fazer e vai para o inferno. Jesus disse assim: vocês falam, me louvam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A coisa é séria, gente. Entende por como é precioso esse momento? Onde Jesus é cultuado, onde Jesus é adorado, reverenciado, temido. Jesus, Senhor dos senhores. Entende a importância dele na sua vida agora? Confessam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Chegam para o Senhor: Senhor, eu estou aqui. Não, Senhor, apartai-vos de mim. Eu não vos conheço. Mas aí eu não declarei o seu nome, eu não falei isso, não fiz isso e daquilo outro. Eu nem lhe conheço. A coisa aqui é séria. É uma questão, não é uma questão de você, é uma questão de você ser conhecido por ele. Escolhido por ele. Até porque é bom que se diga que a eleição soberana de Deus, a soberania de Deus, ela precede, né? Ela não precede, ela é, eu acredito que ela é acima da responsabilidade humana. A responsabilidade humana é clara sendo pregada aqui agora. O capítulo 10 fala de responsabilidade humana. Mas não foi à toa que no capítulo 9 foi falar de eleição. Porque eu acredito, gente, que a eleição de Deus, a soberania de Deus, está acima da responsabilidade humana. Mas a responsabilidade humana é real, ela existe, está aqui, é clara. O Filho do Homem veio para fazer o que foi designado, mas ai daquele quem por ele for traído. Ai daquele, ou seja, Jesus veio para fazer o que estava predeterminado a fazer. Ai daquele que o trair. Entende? Soberania, decreto divino, responsabilidade humana do outro lado. São amigas, são como uma linha de trem. O trem não anda só com uma linha. Então aprenda isso. Deus é soberano, mas eu tenho que crer, eu tenho que entender, eu tenho que falar. Tem que viver isso, evidenciar essa vida cristã para a qual você foi chamado. Chamado, amado, escolhido, predestinado. Verso 21. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Pronto. Qual o problema de Israel? Rebeldia. Qual o problema de Israel? Contradizente. Não acolhe a palavra, né? Não crê, não entende, não recebe, tropeça na pedra de tropeço. Qual o problema de Israel, gente? Encerrando. Não creu, não entendeu, rebelde, tropeçaram na pedra de tropeço. Louve a Deus porque você creu, entendeu que é por meio de Jesus, não tropeçou na pedra de tropeço, e não foi rebelde, não crendo em Jesus. Você recebeu Jesus, você creu em Jesus, você confessou Jesus, você declarou Jesus, porque Deus te escolheu para isso. Deus te escolheu, você não foi rebelde a isso. Amém? Eu acho importante a gente aproveitar e lembrar, para encerrar, gente, talvez pelo o nome você não entenda, mas explicando como isso funciona na prática, você compreenda. Existem alguns ensinamentos, um chamado de universalismo e outro chamado de ecumenismo. Essas duas linhas, eles ensinam um amor de Deus
Deus é tanto amor, que vai salvar todo mundo. A salvação é universal. Ouvindo isso, ouvindo essa carta, ouvindo esse evangelho aqui em Romanos, eu pergunto para você, isso é verdade? A doutrina do universalismo é verdade? Todo mundo vai ser salvo? Por favor, gente, não tem como. Capítulo 9, os dois eram gêmeos. Os dois eram gêmeos. Nem nascido era. Deus disse assim, eu quero Jacó. E foi prova de amor. A escolha de Jacó foi prova de amor. Sabe por quê? Porque Jacó era pior do que Esaú. A prova de amor de Deus é escolher você. Pastor, como é que eu sei que Deus me ama? Porque Ele te escolheu. Só. Sabia disso? Que a prova de Deus por você é porque Ele te escolheu? Como é que alguém pode escolher um cara tão ruim como eu? Falar de você, falar de mim. Um cara tão ruim que nem eu, ou caba ruim, sem vergonha, não prestava para nada, nasci com defeito mortal, depravado, miserável, Paulo fala, desventurado, infeliz, principal dos pecadores, e ele vai e me escolhe. É um amor que não é brincadeira, isso é amor, né? Só que a Bíblia diz assim, amei Jacó e odiei Esaú. A Bíblia diz isso. Então, o universalismo é uma balela, é uma mentira, é uma hipocrisia, é um engano da falta da verdade. Isso tem sido pregado e se você conversar com incrédulos, com pessoas que não leem a Bíblia, que não conhecem, que não entendem, elas vão dizer, não, todo mundo será salvo, porque essa doutrina tem sido disseminada. E a outra que é mais presente na nossa região é o comunismo. Eu aqui mesmo fui convidado por alguns pastores e está na cara que ele é comunista, né? É comunismo. Ele, em nome do amor, ele quer juntar todas as religiões. Olha como é bonito. É muito bonito quando você diz isso. Vixe, alguém vê assim você e se ele não conhecer, né? Se você não tiver uma noção e a pessoa diz assim, ó, vamos juntar todo mundo. Vamos juntar, gente. Junta o espiritismo, junta o candomblé lá de não sei de onde. Junta todas as religiões aí, vamos lá. Todas elas. Os mormons, o adventista, todo mundo junto. Assembleano, batista, vamos juntar todo mundo, coisa linda. Católico. Isso é o comunismo. E aí eu pergunto a você, como é que junta? Como é que junta que Paulo separa? Né? Eu pergunto para você, como é que faz, gente? Nessa questão de salvação, uma turminha ficou de fora. E era irmão de Paulo. Era irmão, judeu. Eu quero repetir o que diz o capítulo 9. Tenha paciência comigo, verso 1. Eu vou repetir para você a leitura. Olha, digo a verdade em Cristo, não minto. É o pregador Paulo. Testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Por quem, gente? Pergunto para você, Ciana, por quem é que Paulo tinha tristeza e incessante dor no coração? Por quem era? Olha por quem era. Porque eu testemunho, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor dos meus irmãos. É assim que a gente pensa acerca daqueles que não creem em Jesus como o único e suficiente Salvador. Nós pensamos assim acerca deles. Até queremos estar juntos. Mas Paulo diz assim, ó. Meus compatriotas, segundo a carne. Lá, judeu de judeu, da tribo de Benjamim. Paulo era lá de dentro. São israelitas, pertencem à adoção e também à glória, às alianças, à legislação, o culto e às promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo.
segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Por que é feita essa pergunta? É feita essa pergunta porque esse povo que estava lá com tudo isso, agora está de fora. E por que está de fora? Porque Deus soberanamente escolheu um povo para ser seu. Deus escolheu um povo para ser seu. Deus escolheu um povo para ser seu. No meio dos judeus, Deus tinha um remanescente. Um grupo. E você fica feliz. Porque você não crê no universalismo. Se você crê, irmão, sei o que você vai fazer. Isso é porque muitos creem. Creem por causa do seu pecado, por causa da sua vida e da sua crença. Aí tem que crer, né? Tem que crer. Porque senão já sabe, vai viver uma vida de terror. Aí tem que dar respaldo, né? Vamos orar? Oh, louvado seja Deus. Pai amado, nós te damos graças. Como é importante, Senhor, que a sua palavra seja pregada, Senhor. Entendida, crida. Graças nós te damos por ouvir essas verdades, Pai. Graças te damos porque o Senhor nos fez crer. Graças te damos porque não é pelas obras, nunca foi pelas obras, mas é pela fé, Senhor. Graças te damos porque Jesus Cristo chegou até nós, se revelou até nós. Graças te damos, Pai, porque é pela graça, é pela fé para que seja segundo a graça, Senhor. Não de obras para que ninguém se glorie. Nós louvamos ao teu nome, Senhor. Que essas verdades sejam mais e mais anunciadas e sejamos firmados nessas verdades, Pai. Que essas verdades cheguem aos corações dos eleitos. Graças te damos pela tua palavra que divide, que é a espada de dois gumes, que divide pensamentos e propósitos de coração, juntas e medulas. Louvado seja o teu santo nome pelo teu evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu creio, Senhor, que a tua palavra é como a chuva que cai e que não volta vazia sem antes for designada ou fazer o que foi designada para ser feito. Frutificando, Senhor, caindo em boa terra, alcançando os seus eleitos por toda parte. Para a glória do Senhor, nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos. Para nós, uma alegria, Senhor, de ouvi-la e compreendê-la. Entender, Senhor, teus planos e teu decreto. Tu nos chamastes das trevas para a luz, para o reino do Filho do seu amor. Nos transportastes do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E por isso estamos na sua presença, Senhor. Te adorando, te bendizendo, glorificando o seu nome. E apenas a ti, dando glórias e glórias e honra, louvores e adoração por todo o século, para todo sempre, no nome precioso de Jesus. Tua palavra queima no nosso coração. Graças te damos, Pai, porque tu se revelastes a nós. Que os benefícios da sua cruz, os benefícios de ser a sua igreja, venha sobre nós. Esteja nos abençoando, Senhor, para a glória de Deus.